Graça e paz, irmãos. Domingo 28 de junho de 2020, mais uma escola dominical, dessa vez em Hebreus, capítulo 6, versículos do 11 até o 20. Vale lembrar aos amados que temos estudado o livro de Hebreus desde o capítulo 1, e temos, se assim for da vontade do Senhor, temos como objetivo terminar todo o livro. Estamos aprendendo qual é a intenção do escritor para esse livro em relação aos seus leitores, o que ele queria que cada leitor entendesse, qual era o seu pensamento acerca do sacerdócio, do sumo sacerdócio de Jesus Cristo. E estamos agora no capítulo 6, a partir do verso 11. Semana passada nós vimos os 10 primeiros versículos do capítulo 6, inclusive um dos pontos com maior dificuldade de entendimento no livro, e algumas pessoas diriam até que na Bíblia. E nós vimos que a intenção do escritor era realmente mostrar a segurança do crente em Cristo Jesus. Então vamos orar antes de começarmos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade, Senhor Deus, que o Senhor nos dá nessa escola dominical, na qual nós vamos aprender um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esses irmãos e irmãs fiéis na Tua Palavra, que têm estudado, que têm buscado a Tua vontade na Tua Palavra, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor abençoe nossos corações para compreendermos e praticarmos a Tua Palavra, para que sejamos crentes, filhos teus, que experimentam de maneira prática, no dia a dia, na vida, essa abundância de vida prometida pelo teu Filho Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, então nós estamos em Hebreus, capítulo 6, do 11 ao 20. O texto diz assim: Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: Certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós temos aqui esse trecho que vem nos falando desta maneira. Pois bem, esse trecho que vai dos versículos 11 ao 20, eles são uma espécie de transição. Esse trecho é uma espécie de ligação, de transição entre o fim do argumento anterior, no qual o autor ele quer falar sobre Melquisedeque para os seus leitores, mas ele se queixa do fato de que seus leitores eles ainda não têm o conhecimento necessário para compreender toda a profundidade do que ele tem para falar. Então ele os chama de meninos na fé.
Ele também vem falando na primeira parte desse capítulo, que na verdade começa ainda nos últimos versículos do capítulo 4, é uma unidade de pensamento que vai até o capítulo 6, versículo 20, ele vai argumentando sobre a necessidade mesmo de que cada um percebesse de maneira bem clara, de maneira bem firme, que o sumo sacerdócio de Jesus é superior ao sumo sacerdócio de Arão, pelo fato de que o sumo sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, que substitui a ordem de Arão. Tá? E ele diz que tem muito o que falar, mas que infelizmente seus ouvintes ou seus leitores não tinham ainda a capacidade de entender de maneira clara. Pois bem, ele também vai realçar o fato de que a salvação é algo assegurado, de tal maneira que a pessoa que é salva, ela não corre o risco de perder a salvação. O argumento que ele usa é o de um exemplo de ideia, um exemplo de algo que pode ser imaginado, mas que é levado a ser visto como algo que é impossível, de modo que, em virtude disso, só existe uma consequência. Que consequência é? Aqui é demonstrada justamente no versículo 11, que diz assim, Hebreus capítulo 6, versículo 11, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Então, o que é que ele está dizendo? Que ele deseja que cada um de nós e que cada um dos seus leitores mostre o mesmo cuidado até o fim. Ou seja, ele está dizendo, embora eu tenha deixado aqui claro para vocês que vocês não podem perder a salvação, e algumas pessoas podem argumentar, não está tão claro assim. Está claro. Na nossa última aula nós vimos que ele se utiliza de um argumento que era comum em sua época, um tipo de argumento que era comum, em que ele deixa bem claro que a salvação não pode ser perdida, mas ele deixa aqui no versículo 11 uma espécie de pedido de cuidado. Olha, não é porque eu garanti para vocês que vocês são salvos e estão seguros em Cristo Jesus que vocês vão viver agora do jeito que quiserem. Na verdade, ele diz, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Bom, agora que vocês já sabem que estão seguros, vocês não devem viver como vocês acham que devem viver. Vocês devem viver com o mesmo cuidado que vocês tinham na fé cristã quando vocês eram novos convertidos tanto tempo atrás, agora conhecedores da segurança que o Senhor dá para vocês, não relaxem. É isso que o versículo 11 está dizendo, que ele é como uma ligação entre o argumento da firmeza da salvação, da segurança da salvação, do fato de que o crente verdadeiro, não estamos aqui nos referindo a meros frequentadores de igreja, mas que o crente verdadeiro, uma vez salvo, ele é salvo permanentemente, para sempre. Ele não perde a sua posição de filho de Deus. Então, ele vai deste para o outro. A importância de evidenciar a salvação é colocada aqui de maneira bem clara, tá certo? E o versículo 12 nos diz assim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, ele mostra agora aqui a necessidade de seguir os exemplos. E no Evangelho, o ato de seguir o exemplo, ou até podemos dizer que a instrução de convocar os cristãos a seguirem bons exemplos é algo recorrente. Nós vemos Jesus nos mostrando isso em João capítulo 13, versículo 15, diz assim, João capítulo 13, versículo 15, diz assim, porque eu vos dei o exemplo
para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus Cristo aqui nos mostra que ele é o exemplo perfeito. E ele vai abrir a porta, digamos assim, desta ideia de seguir o exemplo. Nós vemos isso, inclusive o apóstolo Paulo, ele vai desenvolver também essa ideia em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Então, 1 Coríntios 4, verso 16, diz assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Também ele diz algo parecido em 11, versículo 1. Aqui ainda em 1 Coríntios 11, 1 diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Tessalonicenses 1, 6. Nós vamos encontrar o mesmo pensamento paulino. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. E o capítulo 2, versículo 14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele apelando para que os seus leitores eles se tornassem imitadores dele, do apóstolo Paulo, como ele, Paulo, era imitador de Cristo. Logo, o nosso objetivo é sermos imitadores de Cristo. E uma coisa que nos mostra a grande convicção daquele homem que ele tinha, de que ele realmente estava usando todas as suas forças para ser um servo fiel do Senhor, é que ele chamava para si a responsabilidade de dizer: seja meu imitador. É uma responsabilidade muito grande que muitas vezes quando nós olhamos para essa atitude de Paulo e dizer: puxa, o apóstolo Paulo, ele teve essa coragem. Mas claro, ele era apóstolo, ele era o apóstolo Paulo. A verdade, amados irmãos, é que nós temos as mesmas dificuldades e nós temos as mesmas possibilidades de crescimento espiritual que o apóstolo Paulo teve. Ele vivenciou as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que nós vivenciamos. O tempo pode ter mudado, nós vivemos mais de 20 séculos, aí em torno de 20 séculos depois dele, tá certo? Mas isso não significa que a alma humana mudou. A palavra do Senhor permanece a mesma e ela serve para nós do mesmo jeito que servia para os primeiros leitores, pelo fato de que a palavra de Deus ela fala do homem, fala da alma humana. É óbvio que esse não é o assunto principal. O assunto principal da palavra de Deus é Jesus Cristo, né? O assunto principal é esse. Mas no que se refere a falar de nós, fala da nossa alma, não fala de costumes passageiros. Tá? Então a mesma responsabilidade que recaiu sobre o apóstolo de ele perceber que ele tinha de ser exemplo para as pessoas que estavam ao seu redor e que ele tinha de ser exemplo para as pessoas que eram os leitores de suas epístolas, essa mesma responsabilidade recai sobre cada um de nós. De tal maneira que nós precisamos viver a ponto de que as outras pessoas vejam em nós um exemplo a ser seguido, não porque nós sejamos o exemplo em si, ou nós sejamos o exemplo final, mas sermos exemplo pelo fato de que nós estamos imitando aquele que é o exemplo perfeito, o exemplo final, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. É de uma responsabilidade muito grande, algo que recai sobre nós, mas não deve ser visto apenas como responsabilidade. É necessário que seja visto também como um privilégio, porque nós somos representantes do céu nesta terra. Nós somos representantes do Pai das luzes neste mundo tenebroso. Nós somos representantes
do céu na terra. Né? Isso é uma maravilha e é necessário que nós vivamos realmente como exemplo do Senhor, ou exemplo para as pessoas em prol do Senhor aqui nesta terra. Tá certo? Os versículos 13 e 14 dizem assim, voltando aqui para Hebreus 6, versos 13 e 14. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. Abraão, ele volta a ser o foco desse trecho por dois motivos. O primeiro o motivo 1, ele é mostrar a imutabilidade de Deus. É algo majestoso ser colocado aqui, porque muitas pessoas poderiam olhar os detalhes acerca do que foi prometido a Abraão e dizer sim, mas Deus prometeu a Abraão e sua descendência, e mais especificamente sobre terra, sobre possessão para sua descendência, e até hoje não se cumpriu. E ainda não tinha se cumprido totalmente quando o escritor de Hebreus se dispôs a escrever esta carta, e ainda assim ele atrela as promessas feitas para Abraão e a sua descendência como algo que pertence ao fato da imutabilidade de Deus e o fato de que quando ele promete, ele cumpre. Mas por quê? Porque pela fé ele tinha essa certeza, a mesma certeza que nós temos, que quando da segunda vinda de Jesus, todas aquelas promessas feitas para Abraão e seus descendentes serão cumpridas. O protagonismo de Israel em relação às nações do mundo, Israel sendo aquele que tem a posse de toda a terra prometida e não apenas uma pequena faixa, como nós vemos hoje em dia, um descendente de Davi, e aí já, claro, indo para a aliança davídica, é claro que a gente não está atrelando isso à aliança feita a Abraão, mas como consequência, né, já que Abraão, como o pai da fé, a partir dele é que surge uma nação. Graciosamente Deus escolhe uma nação a partir de um homem, e o rei, na época do Antigo Testamento, mais que se sobressai como aquele que é o homem que é considerado como homem segundo o coração de Deus. Então a este homem, Davi, é prometido que um dos seus descendentes reinaria para sempre no trono de Israel sobre todas as outras nações. Quem é esse? Jesus. É ele que vai cumprir todas as coisas, e aqui o escritor de Hebreus ele tem esta convicção. Então ele vai falar de Abraão e das promessas de Abraão, que feitas a Abraão, como características da imutabilidade de Deus. Ou seja, a característica do Senhor, o atributo divino de que ele não muda. O segundo ponto que ele atrela aqui, ao se referir a Abraão novamente, é relembrar a ordem de Melquisedeque, porque esta é a consequência lógica. Porque ele vai falar de Abraão e ele vai ver como consequência lógica falar de Abraão associada a essa promessa, o fato de que o sumo sacerdote que vai cumprir todas essas coisas não é segundo a ordem de Arão, mas sim segundo a ordem de Melquisedeque. Tá certo? Pois bem, a promessa que é feita a Abraão, nós vemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3 diz: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós encontramos aqui esta promessa que Deus faz a Abraão. Ele chama graciosamente Abraão ali de um contexto idólatra, de uma cidade idólatra, de um povo idólatra, o separa
para fazer dele, Abrão, uma nova nação. E ele promete multiplicar, ele promete abençoar, ele promete proteger. Um outro trecho que fala sobre isso é Gênesis capítulo 15. Nós vamos ver isso também em Gênesis capítulo 15, a confirmação dessa promessa, tá bom? Temos aqui também Gênesis capítulo 15, diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos esses, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente à outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis um grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão, afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoeu, e o Eteu, e o Perizeu, e o Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Girbuzeu. Então, nós estamos vendo aqui nesta passagem o Senhor, ele firmando essa aliança com Abrão, e nós encontramos tanto na primeira promessa quanto na segunda, que é aqui feita no capítulo 15, na verdade não é uma segunda promessa, mas uma confirmação da promessa. Nós vemos Abrão, ele recebendo de um Deus que não pode mudar, de um Deus que não mente, a promessa de que a sua semente herdaria toda a terra. E é interessante nós vermos aqui o processo que o Senhor usa aqui nessa repetição da promessa, nessa confirmação da promessa, que ele manda que Abrão ele pegue alguns animais, que os divida no meio e coloque em lugares separados. E ao final de um dia, depois que aqueles animais estão ali, depois que Abrão ele tem o trabalho de enxotar as aves, ou seja, aves de rapina, né? Aves que se alimentam de cadáveres, né? Provavelmente ali abutres e outras aves, se aproximando ali daquelas metades para poder se alimentar delas. E ele cai num profundo sono, ele se cansa nesse processo, é o dia todo nesse processo, e ao final do dia, o Senhor passa pelo meio daquelas metades, né? Pelo meio daquele sacrifício. O Senhor ele se utiliza de um costume da época,
que acontecia quando os contratos eram feitos, principalmente entre reis, de se pegar animais, sacrificá-los, parti-los ao meio, e aquelas pessoas que fariam parte daquele contrato, que fariam parte daquela aliança, elas passavam por aquele meio daqueles animais. E esse processo, ele simbolizava o seguinte: olha, assim como aconteceu com este animal, que aconteça comigo se eu não cumprir a minha parte nesse acordo. E aí vinha a outra parte envolvida naquele acordo, passava pela metade, pelo meio daquelas metades dos animais, dizendo a mesma coisa e simbolizando a mesma coisa. Mas notem que neste trecho apenas o Senhor passa pelas metades, Abrão não passa. Então nós vemos aqui a graça do Senhor em relação a Abrão e a certeza que o Senhor dá para Abrão de que ele vai cumprir a sua parte, mesmo se Abrão não conseguisse cumprir a sua. Aqui o Senhor está dizendo que a promessa que ele faz para Abrão, ela é imutável e ela não depende da fidelidade de Abrão. E nós vemos inclusive isso no que se refere a independentemente da fidelidade até dos descendentes de Abrão. Porque Israel já existia tanto, obviamente, no plano divino, quanto no conceito de semente. Né? Nós vemos isso, inclusive, no que se refere à nossa pecaminosidade. Nós estávamos lá em Adão, no Éden. Seguindo essa mesma diretriz de pensamento, nós podemos dizer que a nação de Israel já estava aqui neste dia em Abrão, melhor dizendo. Estava lá em Adão também, claro, no Éden, mas aqui especificamente em Abrão. Então, aqui é o Senhor ele deixando bem claro ao que só ele passa pelas metades, aquele fumo e aquela tocha ali simbolizando a presença do Senhor, simbolizando a passagem do Senhor, porque é claro que ele é infinito, ali não é o Senhor, mas um símbolo ali do Senhor, mostrando que ele vai se manter fiel à promessa que fez a Abrão, independentemente da capacidade de Abrão e seus descendentes se manterem fiéis à promessa do Senhor. Né? Então, nós vemos isso aqui que é muito importante, é maravilhoso isso aqui para nós, porque nós somos também contados como descendência pela fé de Abraão. Né? Isso é maravilhoso, porque é mais um dado, é mais um trecho da palavra do Senhor que nos dá esse descanso, essa capacidade de descansarmos no Senhor, porque nós sabemos que Ele é fiel com a sua própria palavra para que Ele nos guarde. Isso é uma maravilha grandiosíssima. Versículo 15 diz assim: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Isso o versículo 15 de Hebreus capítulo 6 nos leva de volta para Gênesis, no capítulo 15. Diz assim, Gênesis 15, 6. E creu ele aqui é Abrão, né, de quem nós estávamos falando agora há pouco, e creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isso por justiça. Então, esse versículo 15 de Hebreus capítulo 6 nos leva a Gênesis 15, 6, justamente nesta maravilha, que é o Senhor, ele mostrando que a salvação é pela graça. Sempre foi pela graça, e o texto diz, e creu ele no Senhor. Foi pelo fato de ter crido, não foi pelo fato de ter feito alguma coisa, não foi o fato de ter sacrificado aqueles animais, não foi o fato de ter espantado aquelas aves carniceiras e de rapina, não foi o fato dele ter se esforçado o dia todo, mas foi pelo fato dele ter crido. Não foram coisas que ele fez, mas foi pela fé. E isto é uma maravilha aos nossos olhos. Nós podemos comparar, inclusive, esse episódio aqui, esta confirmação do Senhor de que vai multiplicar a descendência de Abraão,
com algo inusitado que acontece no capítulo 22, os versículos de 1 a 14. O que é que nós vamos encontrar nesses versículos? O Senhor, ele desperta Abrão e diz, olha, vá para o lugar que eu te mostrarei, e lá você vai sacrificar o teu único filho. Aqui a promessa de um filho a Abraão já tinha se cumprido. Abraão devotava todo o amor para com aquela criança, via naquela criança o cumprimento da promessa, via naquela criança o cumprimento da promessa do Senhor para ele, e agora o Senhor pede aquela criança em sacrifício. Olha que contraste! Porque Abraão não tinha 10 filhos, era um único filho. E o Senhor pede, ordena, que Abraão sacrifique aquela criança. E quando ele já está a ponto de sacrificar, o versículo 11 diz assim: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então, nós encontramos neste trecho Abraão ele sendo fiel ao Senhor para sacrificar o seu único filho, ali que pela fé ele acreditava que o Senhor era poderoso, inclusive para restituir, mesmo depois de morto. E Abraão ele deixa bem claro que ele tem fé de tal maneira no Senhor que ele estava disposto até a sacrificar o seu filho. É óbvio, é claro que o Senhor não permitiria que isso acontecesse, porque o Senhor ele não aceita sacrifícios humanos. Mas aqui nós vemos essa fé que Abraão tinha no Senhor, e vemos aqui também uma atitude, um ato aqui, no qual em profecia aponta para o pai entregando o filho para o sacrifício perfeito. Ou seja, para quem este episódio aqui está apontando? Está apontando para o próprio pai entregando seu filho Jesus no sacrifício perfeito em nosso favor. Então, nós encontramos aqui o Senhor de maneira maravilhosa sendo retratado aqui como aquele que entrega o seu filho por cada um de nós, certo? No versículo 16, nós vemos, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação para eles, o fim de toda a contenda. O que nós encontramos no Novo Testamento sobre juramento? Quais são as palavras de Jesus em relação a isso? Jesus ele vai repreender um costume que infelizmente se enraizou em Israel e que era bastante recorrente em seu tempo quando ele esteve aqui entre os homens, que era o fato de que a palavra do homem ela estava tão em descrédito que era necessário que pessoas jurassem, que era necessário que as pessoas fizessem juramentos. E ele vai dizer, olha, a palavra de vocês precisa ser sim, sim, não, não. Então, quando Jesus ele faz isso em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 37, diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, Jesus está repreendendo aqui o fato de que as palavras das pessoas elas estavam tão sem crédito que era necessário que as pessoas jurassem. E aqui nós vemos o autor de Hebreus, ele falando justamente disso. Havendo contenda, havendo desencontro de informações, havendo mentiras e tudo mais, era necessário que houvesse um juramento para que isso findasse toda a contenda. Então, o Jesus está repreendendo esta maneira em que os homens eles precisavam chegar a este ponto. E ele contrasta com o juramento que o Senhor fez, em virtude de que o juramento que o Senhor fez é santo, o dos homens não. E a prova disso é que o Senhor ele
como o versículo seguinte vai dizer aqui, o versículo 17. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Ou seja, o Senhor, ele mostrou esse uso de algo que é comum aos homens, que é o juramento, para demonstrar a imutabilidade de sua promessa. Não porque o Senhor precisasse de juramento, ou não porque Abraão precisasse de ouvir um juramento, mas porque o Senhor, ele lança a mão de um instrumento que era conhecido por Abraão na época, para que Abraão e logo depois Abraão, ele reconhecesse ali, de acordo com algo que era normal no seu contexto histórico, como uma espécie de assinatura de contrato imutável. Uma espécie de confirmação permanente de que o que foi dito seria cumprido. Então, aí nós temos esse contraste entre os juramentos que os homens fazem e o de Deus. Tá? Os versículos 17 e 18 dizem: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, Deus, ele usa dessa convenção humana, que é o juramento, para mostrar a imutabilidade, mas é importante lembrar que os leitores, eles são descendentes dos que recebem a promessa do Messias. E o Messias veio. Então, o que é que o Senhor está aqui usando aqui, o escritor de Hebreus, para dizer? Olha, Abraão creu. E vocês são os descendentes dele, Abraão. E crendo que o Messias viria, o Messias veio. Então todas as promessas que o Senhor fez podem ser vistas como uma certeza absoluta que aquelas que ainda não foram cumpridas vão se cumprir, porque a mais importante de todas, que é aquela do Pai entregar o Filho para morrer em lugar de não merecedores, já foi cumprido. Então, se esta, que é a mais importante de todas, já foi cumprida, toda e qualquer outra promessa feita a Israel também será cumprida. E aí nós trazemos para o nosso contexto de igreja que todas as promessas que o Senhor também fez para a igreja também serão cumpridas. Nós estamos, por exemplo, agora passando por um momento terrível, nós e o mundo todo. A diferença é que nós podemos nos consolar no Senhor. O Senhor nos garante que chegará o dia em que Ele vem chamar a igreja. Nós seremos arrebatados. Nós estaremos sempre com o Senhor. E, portanto, nós devemos nos consolar uns aos outros com essas palavras. São promessas maravilhosas, são promessas que, quando nós olhamos para nós mesmos e vemos que não somos merecedores de nada, e nós temos a promessa de que este corpo corruptível um dia se revestirá da incorruptibilidade, isso deve fazer com que nós tenhamos a firme esperança e a firmeza seja tal que nós possamos passar por um período como este de pandemia, por exemplo, cada qual na sua casa, cada qual dentro dos seus afazeres, quando precisando sair, quando não ficar, mas lembrando, olha, eu sei que a tristeza vem, eu sei que as notícias são ruins, mas a minha esperança está no Senhor. Porque independentemente de qual seja o contexto em que eu esteja, o Senhor é quem me guarda, é o Senhor que me salva. A minha esperança não está na ciência, a minha esperança não está nos repórteres, a minha esperança não está nos políticos, a minha esperança é o Senhor. É isso que nós vemos aqui de maneira maravilhosa. Então, a natureza de Deus e o seu juramento são essas duas garantias maravilhosas que o escritor de Hebreus ele aborda aqui. E ele diz no versículo 18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Quais são essas duas coisas imutáveis? O caráter de Deus, ou seja, Deus é imutável. 2, a promessa de Deus. Então, o Senhor é imutável e por isso suas promessas também o são.
Nós vemos a confirmação de que é impossível que Deus minta. Nós vemos isso também em Tito, capítulo 1, versículo 2, que Deus não pode mentir. Nós vemos, por exemplo, em Êxodo 3,14, nós encontramos assim. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Mas vamos ver o 13, para a gente ter um contexto melhor. Diz assim o versículo 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Quer dizer, Moisés, ele pergunta para Deus qual é o nome de Deus, e antes de Deus responder dizendo qual é o seu nome, Deus aponta para a sua própria natureza. Eu sou o que sou. Se firme no fato de que eu sou o que sou. Eu sou o autoexistente. Então, nós temos essa garantia maravilhosa de que o Senhor, ele é imutável e que por causa disso suas promessas também são imutáveis. Né? E essa dupla garantia que nós vemos aqui o autor ele usando no versículo 18. Nós podemos colocar, como diz aqui o versículo 18, ainda no final, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. A esperança que nos está proposta é o lugar onde nós colocamos o nosso refúgio. Não é em nós mesmos, não é na nossa capacidade de nos mantermos salvos, ou não é na nossa capacidade de agradar a Deus, mas é no fato de que a esperança foi comprada na cruz do Calvário. E o versículo 19 diz: a qual temos como âncora da alma, segura e firme. Olha que maravilha, essa esperança ela é comparada a uma âncora, que é o objeto que leva ali a estabilidade, que leva a imutabilidade, que independentemente das coisas que acontecem com o mar, a âncora mantém o barco ali naquele lugar. É esse o pensamento que vem na mente do escritor. Né? Dá para imaginar que talvez ele tivesse algum tipo de experiência no mar, mas não necessariamente. Muita gente sabe para que serve uma âncora sem nunca ter pisado num navio, por exemplo. Mas o que queremos enfatizar aqui é o fato de que o escritor ele chama essa esperança de âncora, ele chama essa esperança de algo que traz uma segurança, pelo fato de que a âncora ela segura o navio no lugar onde o navio tem que ficar. Mas algo nos chama a atenção aqui, que ele diz que é seguro e firme e que penetra até o interior do véu. Ora, ele, no mesmo tempo que está no mar, a âncora ali no fundo do mar, segurando as pessoas ali no lugar seguro, ao mesmo tempo sua mente agora o leva para um outro ponto, para uma outra coisa, para o fato de que essa âncora entra além do véu, ou seja, no Santo dos Santos. É aquela cortina, aquele véu que separava o Santo dos Santos do lugar santo, o lugar onde Jesus entrou para garantir a nossa salvação e que nos deixa bem claro de que ele continua intercedendo por cada um de nós. Então, é uma obra perfeita que o Senhor fez na cruz do Calvário, que quando ele morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, mas é uma obra que permanece, porque ele permanece sendo o nosso sumo sacerdote. Então, esta âncora, ao entrar no Santo dos Santos, ao penetrar ali além do véu, a ideia do escritor aqui é essa, é nos garantir que a obra de Jesus na cruz do Calvário foi perfeita, uma obra só, permanente e suficiente para sempre, e ao mesmo tempo também uma obra contínua, permanente, Jesus como nosso sumo sacerdote, como aquele que intercede por nós, como aquele que é nosso advogado. A nossa mente, ela só tem um caminho depois de coisas como essa: se regozijar no Senhor, porque é uma salvação muito mais maravilhosa do que qualquer um de nós pode imaginar. Nós temos
para nós terminarmos, para finalizarmos, o versículo 20 diz assim: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui novamente ele vai citar o seu assunto, aquilo que ele está realmente com muita vontade mesmo de explicar para os seus primeiros escritores, e que também, é claro, chega aos nossos dias. Mas antes disso, Jesus ele é chamado como aquele que entra no Santo dos Santos, né? Que essa palavra onde Jesus, né? Ou seja, ele que penetrou no Santo dos Santos, e ele é chamado aqui também de precursor. O que é o precursor? É aquele que vai antes. Aqui essa palavra aqui, ela passa a ideia de batedores de um exército, ou seja, aquele primeiro batalhão, aquelas primeiras pessoas que vão na frente e elas vão ali abrindo caminho para quem vem depois. E o precursor, ele é claramente seguido pelos que vão depois. De modo que Jesus ele é mostrado aqui, ao ser chamado de precursor, como aquele que abre a porta para a gente, como aquele que abre o caminho, como aquele que penetra no Santo dos Santos, né? E isso garante para nós esse acesso de maneira maravilhosa. Ele entrou por nós. A obra na cruz foi por nós. O que Jesus fez na cruz do Calvário foi por cada um de nós. O véu se rasgou de alto a baixo por nós. É isso que aqui o texto está dizendo. Por nós, feito eternamente sumo sacerdote. É um sumo sacerdócio eterno. Esse sumo sacerdócio, queridos, vai continuar durante toda a eternidade. Não é só até o dia que nós chegarmos no céu. Não é só até o dia em que a igreja for arrebatada ou quando forem criados novos céus e nova terra. É eterno. Eternamente sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque por nós, né? E mais detalhes sobre a ordem de Melquisedeque ele vai dar no capítulo 7. Ele já está realmente assim, com muita vontade mesmo de nos ensinar. Se for da vontade do Senhor, semana que vem nós veremos o capítulo 7 de Hebreus, tá certo? Então, oremos agradecendo a Deus por este estudo nesta escola dominical, dia 28 de junho de 2020. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estudarmos a Tua Palavra. Muito obrigado pela obra perfeita do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigado porque o Senhor se mostra para nós como este Deus imutável, cujas promessas são imutáveis. Muito obrigado pelas grandiosíssimas promessas que o Senhor tem para nós, que nós temos certeza que o Senhor as cumprirá, assim como já cumpriu todas aquelas que já foram cumpridas. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu santo nome. Ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que nestas promessas, que nesta palavra, a tua palavra, que é a verdade, nós possamos nos firmar e que nós possamos verdadeiramente ficar arraigados e podermos passar por todas as provações da nossa vida. Que possamos realmente, ó Senhor Deus, como diz a tua palavra, aproveitar para ficar fiel a ti, aproveitar para que cada vez mais nós possamos mostrar frutos de santificação, o fato de que já somos salvos em Cristo Jesus. Nós te pedimos que o Senhor nos dê força de vontade para nós verdadeiramente, ó Pai, testemunharmos do teu amor para outras pessoas e que nós possamos viver aqui para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.